Amados, podem sentar. Pega esse microfone que é. Glória a Deus. Meus amados, primeiramente eu quero agradecer ao meu Deus por mais uma oportunidade de ministrar a sua palavra. A gente sabe que não é fácil. Primeiro porque há a responsabilidade daquele que recebe essa convocação. E nós sabemos que o altar é santo, a sua palavra ela é santa e ela precisa ser ministrada de forma coesa, com unção, com propriedade, e as coisas não adiantam fazer simplesmente por fazer. Glória a Deus. Quando nós estamos numa tribuna jurídica, para nós é fácil, porque se você conhece o processo, conhece o cliente, conhece a lei, fica fácil argumentar. Mas quando estamos no púlpito, a gente sabe que a ferramenta é emprestada. A responsabilidade é maior. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu agradeço também a oportunidade ao meu pastor Arnóbio Tavares, que tem nos projetado, tem nos orientado e ele tem nos aconselhado. E nós oramos pela vida dele, pela nossa família. Glória a Deus. Eu quero que os irmãos, por gentileza, abram. Vamos fazer um texto um pouquinho longo, mas necessário. Filipenses 3, 12, versículos 12 ao 21. Filipenses 3, do 12 ao 21. E depois Filipenses 4, 4. Filipenses 3, 12 ao 21. E Filipenses 4 e 4. Quando o pastor nos convidou para ministrar a palavra aqui quinta-feira, o livro que veio ao meu coração foi o livro de Filipenses. E nós fizemos um estudo acurado. E Deus foi falando, tocando aos nossos corações nos pontos que eu acredito que Ele quer falar com a sua igreja. Quem achou, diga amém. Filipenses 3, de 12 ao 21 e Filipenses 4. Na minha versão, assim está escrito: não que eu já tenha recebido isto, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se de alguma outra coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino dele é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória dele está naquilo que desviam, que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 4, 4. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez lhe digo, alegre-se. Amém? Glória a Deus, que texto maravilhoso da palavra de Deus, que porção maravilhosa ver Paulo mencionar essas palavras e entender todo o contexto. Glória a Deus, amados. Paulo funda a igreja de Filipenses na sua segunda viagem missionária. Paulo escreve a carta de Filipenses, é um compêndio de 4 cartas
E ele escreve essa carta quando estava preso. Glória a Deus. Mas perceba que esta carta é uma carta de gratidão. É a carta de alguém que amava muito aqueles irmãos, de um pastor amoroso. Uma carta de agradecimento. Filipenses nada mais, nada era do que uma igreja localizada numa das províncias de Roma, mas uma das províncias que, apesar da sua importância, era uma província pobre, humilde. Mas foi dessa igreja que Paulo tirou forças para fazer as suas ações missionárias. Foi dessa igreja que sustentou Paulo e o seu companheiro com tudo que tinha. Não foi as igrejas grandes como Coríntios, não foi as igrejas grandes de Tessalônica, não. Foi a igreja da Macedônia, lá em Filipenses, que sustentou o apóstolo Paulo. E detalhe, quando nós vamos ler um pouco mais os textos que falam dessa igreja, não fala só que elas davam o que tinha, mas elas davam muitas vezes na necessidade. E Paulo vai reconhecer isso. Então perceba que este velho apóstolo está mandando uma carta 10 anos depois de ter passado por Filipos. Uma carta de gratidão, amor e reconhecimento. Glórias a Deus. Aleluia. Quando alguém faz algo bom para nós, nós devemos espelhar Paulo. Por isso que ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Muitas das vezes nós fazemos coisas, não que venhamos a querer elogios, mas a Bíblia nos garante que há um espírito de agradecimento, mas muitas das vezes dentro da igreja não há o agradecimento. Não há o agradecimento por todo o esforço que o nosso pastor faz. Não há um agradecimento pela todo o esforço que essas mulheres fazem, abnegadas, em orar, muitas das vezes toda sexta-feira ali, colocando os seus joelhos em prol de nós que somos filhos espirituais. Por quê? Porque nos falta o espírito de gratidão. Paulo dá uma lição maravilhosa. 10 anos depois, ele está mandando uma carta de gratidão. Glórias a Deus, aleluia. Uma das cartas mais afetivas, mais amorosas para as igrejas. Paulo escreve cartas às pessoas específicas, como Timóteo, Tito, mas ele também faz as suas cartas para as igrejas. E perceba que ele começa a tratar aquela igreja com o maior carinho. Glória a Deus. Como é bom ser amado. Como é bom amar também. Aleluia. Glórias a Deus. O espírito de gratidão muitas vezes cerca o nosso meio, e isso tem que cair por terra em nome de Jesus. Aleluia. O espírito de gratidão é uma desgraça. A gente pode reconhecer o erro nas pessoas que amamos, mas temos que ser grato a ela por aquilo que elas fazem de bem para nós. Só sentiremos falta muitas das vezes quando aquela pessoa se vai, e aí não há mais o que fazer, porque faltou em nós espírito de gratidão. Espírito de gratidão de um pai, de uma mãe amoroso, que dedicou a sua vida para cuidar de nós. Deu o que tinha. Minha mãe criou 3 filhos sozinha, colocou os 3 na faculdade, mas ela não tinha roupa de final de ano. Por quê? Porque o que tinha, o pouco que tinha, era para comprar a roupa dos filhos. Nós tínhamos roupas boas somente no final do ano, Natal, Ano Novo, porque a minha mãe não tinha condição, mas o pouco que tinha era para nós. Bem magra, trabalhando em 2 empregos, mas não deixava faltar nada para nós. E hoje, quando eu olho, aleluia, glória a Deus, hoje eu tenho o privilégio de estar com ela na minha casa, por conta do Caleb. Eu vejo a dedicação dela, mais uma vez, o amor, o esmero, por conta do nosso pequeno. E eu olho e digo: meu Deus, como eu sou grato pela vida da minha mãe. Cada ruga que eu vejo ali foi algo que ela colocou nos filhos. Foi um diploma que saiu. Glória a Deus. E nós somos o que somos graças a ela. Primeiro a Deus, mas depois a ela. Como é bom ter um espírito de gratidão. Paulo tinha esse espírito. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Me pego muitas vezes me repreendendo por só questionar certas coisas.
quando na verdade temos que ver o melhor. Certamente essa igreja tinha defeitos, mas Paulo não mencionou. Paulo se focou nas coisas boas. Por quê? Porque o conjunto da ópera era boa. Todo o contexto daquela igreja era maravilhosa. E Paulo não se deteve nas coisas pequenas. Ele se colocou a ver as coisas melhores. Glórias a Deus. Meus amados, quando a gente vai estudar um pouco sobre esta carta, a carta de Filipenses, a gente percebe em outros livros, como o livro de Atos, que houve uma história até chegar nesse momento que Paulo escreve aos Filipenses. Se nós lermos um pouco os capítulos de Atos, nós vamos ver que no capítulo 1, Jesus manda que seus discípulos fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E foi um mandato importantíssimo, não só para os discípulos, não só para os 12 apóstolos, mas para todos os discípulos. Jesus, com veemência, dá aquele comando, eles obedecem, glória a Deus. E no capítulo 2 você vai ver que todos são revestidos de poder. Há um batismo geral. Pedro é cheio do Espírito Santo e ele prega e quase 2.000 pessoas se convertem ao Senhor Jesus. Quando nós adentramos um pouco mais, vamos no capítulo 3, outra vez Pedro cheio de autoridade, dessa vez prega mais 5.000 almas. Glória a Deus, é a história dessas igrejas que permeiam o Novo Testamento. Quando entramos no capítulo 4, vemos a primeira prisão de Pedro e João, como eles se comportam, como é que eles agem, que forma maravilhosa de lidar com a adversidade, mas sempre gratos ao seu Jesus, ao seu mestre. Não houve reclamação de Pedro e de João, havia espírito de gratidão, mesmo na prisão. Quando nós entramos no capítulo 5, quinto capítulo, nós vamos ver o pecado de Ananias e Safira. E eu acho interessante esse texto, porque aqui a gente aprende algo. A Bíblia vai dizer que o casal tem que ser unido. E esse casal era unido. Unido até a morte, pastor. Unido até na mentira. Mas a Bíblia não dá respaldo para ser unido na mentira. Por isso que nós vemos, muitas das vezes, um cônjuge derrubando o outro. É como uma âncora pesada. Vocês estão ligados um ao outro. Se um pesa dentro de um mar, os dois não vão flutuar. Aquele outro vai servir como peso. E vai terminar o outro cansando e vai afundar também. É complicado. A Bíblia fala em estar unidos, mas na palavra de Deus, mediante a palavra de Deus. Aquele casal mentiu unido. E ambos morreram. Detalhe, havia um espírito de inveja. Eles queriam imitar Barnabé. Barnabé entregou tudo para ir para a obra missionária. Barnabé, de certo modo, ficou famoso. Na igreja primitiva era um homem simples, um homem não avarento, mas um homem de poucas palavras. Mas de uma hora para outra, com aquela ação que Barnabé fez, entregou todos os seus bens para a igreja, ele ficou conhecido, ele foi para a obra missionária, os apóstolos o reconheceram. Ananias e Safira viu aquilo e disse: rapaz, é por aí o caminho. Eu vou fingir, pastor. Aleluia. Mas deixa eu falar algo para vocês. Mentir para o Espírito Santo não dá certo. A gente mente para todo mundo, para o pastor, para a igreja. A gente finge até espiritualidade. Mas mentir para o Senhor Jesus não tem como. Judas vai dar um beijo em Jesus, achando que ia enganar Jesus. Ele queria enganar todos, dizendo que ele tinha comunhão com o mestre. Não sabia ele que Jesus sabia que ele era o traidor. Glória a Deus. Glórias a Deus. No capítulo 6, é instituído o diaconato. Estevão é um dos diáconos instituído pela igreja. No capítulo 7, glória a Deus, é o primeiro mártir da igreja. Estevão morre. No capítulo 8, o evangelho chega até Samaria e ele começa a se expandir.
Glória a Deus. No capítulo 9, Paulo é convertido ao Evangelho. Ele cai no chão, sabe por quê? Porque Paulo se achava muito grande. Se achava alto e ele precisava cair. A soberba do Paulo era grande, ele colocou as suas credenciais em jogo. Ele sabia de onde ele era da tribo de Benjamim, ele tinha linhagem israelita. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele tinha cultura, ele tinha origem romana, hebreia, ele sabia falar o grego. Precisava ter um encontro com Cristo, mas alguém tão alto, soberbo, só existe encontro com Cristo se for para o chão. Paulo precisou ser derrubado para entender que o nível dele é muito inferior ao de Cristo. E às vezes a gente não entende porque às vezes nós somos derrubados na vida. Nós não entendemos. Estamos na igreja vivendo o evangelho. Aí Paulo vai dizer, fariseu, eu era fariseu. Depois ele reconhece. Mas naquele momento que ele cai, não. Aleluia. Glória a Deus. Paulo cai no chão. Nesse mesmo capítulo, Ananias, não aquele de Safira, vai impor as mãos. Eu acho lindo nisso, porque Ananias só aparece nesse capítulo. Ele só faz isso, meu pastor. A função de Ananias é impor as mãos. E o ministério de Paulo começa naquela imposição de mãos. É ali que ele começa a enxergar, ver realmente quem ele era e qual era a missão dele. Porque muitas das vezes nós estamos com os olhos fechados, nós não entendemos qual verdadeiramente é a nossa missão. E tomamos ar de soberba. E eu não digo isso para a igreja, eu digo para mim. Mas Ananias colocou a mão, e eu acho tremendo, eu escutei de um pastor, e eu achei tremendo aquela analogia. Ele disse, olha, muitas das vezes queremos ser a porta que vai nos projetar, a porta que vai nos levar para algo melhor. Mas não entendemos que o que move a porta é a dobradiça. Aquele negocinho pequeno que fica do lado. É ele que dobra a porta. Sem ele a porta não é nada, não abre. Ananias foi a dobradiça de Paulo. Tem muitas dobradiças daqui que não estão sendo honradas. Mas são elas que promovem alguns que estão aqui. Aleluia. E Deus está dizendo, existe um chamado também para os Ananias. Aleluia, glória a Deus. No capítulo 10, o primeiro gentil se converte, Cornélio. O pastor já pregou aqui várias vezes, indo e voltando sobre Cornélio. Acho tremendo. Um gentil que se converteu. Aleluia. Eita, Deus bom. Capítulo 11, alguns homens do norte da África, de Chipre, Cirene, eles chegam a pregoar o evangelho na terceira maior cidade do Império Romano, a saber, Antioquia. Lá fundam uma igreja. Lucas não vai dizer o nome daqueles evangelistas, pastor, mas vai dizer que a mão do Senhor era com eles. Eles não tiveram já seus nomes citados. Mas Deus disse, mas o Lucas disse, a mão do Senhor era com eles. Fundaram a primeira igreja nos moldes que hoje nós conhecemos. Com templo, uma igreja multicultural, uma igreja que tinha desde um ajudante de César, a pessoa mais humilde, a escravo, a servo, uma igreja que não deixou ninguém de fora. Glória a Deus. Mas uma igreja que precisava de uma validação apostólica. E aí, os apóstolos mandam quem? Barnabé. Nós estudamos no trimestre passado, na escola bíblica dominical, aqui dos adultos, sobre a igreja de Antioquia. Barnabé vai enviado pelo apóstolo. Para quê? Para consagrar aquela igreja. Porque daquela igreja ia começar as missões. Mas ele percebe que é algo maior do que ele. Por quê? Porque havia todo tipo de pessoas, dos grandes ao pequeno, e ele era uma pessoa tímida.
E aí ele lembra, eu vou atrás daquele que 14 anos conheceu a Cristo. E ele vai atrás de Paulo, lá em Tarso, 300 quilômetros depois. E leva Paulo para Antioquia. Lá eles passam um tempo, Paulo vai trabalhando a doutrina junto com Barnabé. Glórias a Deus. E aquela igreja se torna forte, e aquela igreja envia e faz a primeira viagem missionária. Glórias a Deus. Aleluia. Capítulo 12, Pedro estava sendo liberto do cárcere. Capítulo 13 começa a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Presta atenção. Depois disso, Paulo passa pela primeira viagem missionária e arde no seu coração, presta atenção, fazer uma nova viagem missionária. E ele chama o seu amigo, seu companheiro, Barnabé. Barnabé diz: Paulo, olha, fechado, vamos fazer a segunda viagem. Eles projetam a viagem e Barnabé diz: vou chamar o meu sobrinho, João Marcos. Aí Paulo diz: não, João Marcos não. João Marcos farrapou com a gente na primeira viagem, não é digno de estar conosco. E aí começa um problema. Barnabé não quer, não arreda o pé de João Marcos. Barnabé viaja com João Marcos em uma direção e Paulo fica só. Mas Paulo, como um bom discípulo, sabe que só ele não podia fazer, e ele vai chamar o companheiro Silas. Glória a Deus. Eu acho tremendo, porque quando nós vemos, quando Moisés pegou e mandou 10 espias, 12 espias, 10 espias deram um relatório negativo e disseram: olha, lá tem gigante e não dá pra gente. Mas 2 dos espias disseram: olha, tem gigante mesmo, mas a gente ganha, o negócio é nosso. Aleluia. Josué, mais esperto, pastor, disse: peraí, 12 espias não dá certo, vou mandar 2 só, porque 2 é mais garantido, né? Na experiência dele. Jesus praticou isso, mandou de 2 em 2. Paulo se ligou e disse: rapaz, vou ter que chamar mais um. Chamou Silas. E foi para a segunda viagem, ele projetou tudo. E aí começa, aleluia, aquilo que nós estávamos começando a falar. Paulo tinha planos excelentes, pregar para toda a Ásia. Mas preste atenção, Deus não queria que Paulo pregasse na Ásia. Deus queria que Paulo ganhasse a Europa. E Deus vai compingir Paulo a não ir para os seus planos. E vai colocar Paulo na direção dessa cidade. Aleluia. Glória a Deus. Paulo tem um sonho sobre um macedônio. Diz: olha, precisamos da sua ajuda. E ele entende: é para Macedônia que nós vamos. Prepara toda a viagem, passa em Trode e vai para Filipe. Quando chega em Filipe, foi Deus que mandou. Chega lá, é preso, leva uma coça. Eita Jesus. Como é que nós reagimos quando os planos de Deus não dão certo com os nossos planos? Difícil, não é? Foi Deus ou não foi? Quantas vezes a gente já indagou o nosso Deus sobre algo que nós tínhamos certeza, mas com o andar da carruagem a gente pensou: rapaz, será que foi Deus mesmo que falou? Essa porta foi Deus mesmo? Estou levando só pancada aqui? Não foi diferente com Paulo. Mas o que nós precisamos entender é que a nossa agenda tem que ser dirigida por Deus. Aleluia. O segredo do sucesso é deixar a sua agenda toda nas mãos de Deus, mesmo passando pelo deserto. O deserto não é sinal de derrota. Aleluia. Se você passar para o deserto, é aprendizado. Se você ficar no deserto, você morre no deserto. O segredo é passar, não ficar. Às vezes a gente se acomoda no paraíso. Adão e Eva estavam no paraíso, recebeu uma tentação, caiu. Jesus passou 40 dias no deserto, recebeu 3 tentações e não caiu. Depende de como nós estamos preparados para receber as tentações. Paulo estava preparado, 14 anos orando, foi para Antioquia, fez um trabalho, foi reconhecido pelos apóstolos.
Ele disse: eu estou no caminho certo. Aleluia. Glória a Deus. Por que eu contei tudo isso de Atos? Porque no capítulo 16 começa a história da igreja de Filipe. Lá, no capítulo 16, do versículo 6 ao 12, vai falar de toda essa dificuldade que eu contei. E vai dizer que lá, Paulo conheceu uma moça, uma senhora, uma empresária muito bem sucedida, por nome Lídia. E ela passa a ser a primeira pessoa a se converter em Filipe. Glória a Deus. E ela começa a dar o suporte necessário que Paulo e Silas precisavam. Depois que isso acontece, Paulo vai evangelizar. Porque nós precisamos não ficar acomodados na casa de Lídia. Precisamos sair para evangelizar. E Paulo sai para evangelizar. E ele conhece uma menina que interpretava, revelava. E a gente, quando olha assim, parece um absurdo. Mas quantas pessoas não estão com esses misticismos dentro da igreja, revelando até CPF? E está assim de gente atrás. Basta ver os YouTubers da vida. Os influencers gospel estão cheios de seguidores. Por quê? Porque as pessoas gostam dessa revelação. Se fosse nos dias de hoje, estaria em destaque em muitas igrejas. Mas Paulo tinha discernimento espiritual. E aí é o problema, porque muitas das vezes a gente passa anos e anos da igreja e não tem discernimento espiritual. Paulo disse: isso não provém de Deus, repreendeu e tirou. Segunda pessoa convertida em Filipe. Ah, que maravilha, acabou a farra, como diz o pastor. Aleluia. Eita, Deus bom. Aleluia. Filipe nasce de uma intervenção divina nos planos de Paulo. Muitos dos seus sonhos estão nascendo hoje pelas intervenções que Deus vai fazer, diferente do plano de vocês. Aleluia. Eu vi isso acontecer na minha vida. Sonhos serem realizados totalmente diferente do que eu planejei, do que eu gostaria que fosse. Mas são sonhos que alegram o meu coração e fazem a minha vida mais feliz. Porque os planos de Deus são maiores, são melhores do que os meus. Foi uma intervenção divina na agenda de Paulo que mudou a vida de Filipe, da cidade de Filipenses. Glória a Deus. O capítulo 1 de Filipenses fala da supremacia de Cristo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é. Olha que tremendo. Não sei se Paulo já estava pensando que ia morrer, pastor. Estava já pressentindo, mas ele já começou a falar de morte a partir daí. Mas ele disse: olha, o morrer para mim é lucro. Eu julgo ser necessário ficar para ajudar vocês. Mas se morrer também, estou no lucro. Supremacia, aleluia, de Cristo na vida. Glória a Deus. Todo o primeiro capítulo vai tratar dessa supremacia. Aleluia. Glória a Deus. É lucro mesmo. Aleluia. O segundo capítulo fala da primazia do outro. Glória a Deus. Eu acho tremendo que esse segundo capítulo tem um dos textos mais lindos que eu acho, quando ele fala que Jesus, aleluia, se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de homem, igual a mim e você, mais baixo do que os anjos, por amor a mim e a você. Olha o nosso Deus. Como não ser agradecido por um Deus desse? Todos os deuses, em todas as religiões, em todo o tempo, você tem que entregar algo. Esse se entregou por nós. Aleluia. Glória a Deus. O segundo capítulo vai falar deste homem, desse nosso Deus que se colocou na forma de homem e é obediente até a morte de cruz. Capítulo 3 fala da ênfase da biografia de Paulo. No versículo 1 até o 11, ele vai descortinar o seu passado. Presta atenção. Ele vai tratar de quem ele era.
É quando ele diz, eu sou hebreu, sou da tribo de Benjamim. Glória a Deus. E ele vai dizer, olha, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça, eu estava na lei. Eu era irrepreensível. Ele vai descortinar o seu passado. Glória a Deus. Dos capítulos 12 aos 16 do capítulo, no versículo 12 ao 16 do capítulo 3, Paulo vai lançar luz ao seu presente. E do capítulo 17 ao 21, ele vai apontar para o seu futuro. Glória a Deus. Em relação ao seu passado, Paulo abre mão dos seus valores. E ele diz, olha, para mim nada disso era lucro. Glória a Deus. Considero como esterco as credenciais que um dia derrubaram ele do cavalo. Aleluia. Ele não tinha mais orgulho. Ele sabia do seu passado. Nós precisamos saber do nosso passado. Aleluia. Para entender o nosso presente e apontar o nosso futuro. Ele disse, tudo isso eu considero como nada. Prejuízo por amor a Cristo. Glória a Deus. No presente, Paulo se vê como um atleta, tendo que correr em direção ao alvo. No futuro, ele se apresenta como um estrangeiro, onde a pátria que ele está tentando alcançar é o céu. Glória a Deus. Ele centra as suas atenções nesse objetivo, a pátria celestial. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, pensando no presente de Paulo, Paulo se mostra como atleta. E quando a gente vai estudar um pouquinho na Grécia Antiga, para você ser atleta, você tinha que ser grego. Grego de nascimento, de origem grega, para poder disputar as Olimpíadas. Paulo vai fazer essa alusão e diz, olha, aleluia, para você participar dessa carreira, que não é propostas, você tem que ser cristão. Para você participar dessa carreira, você tem que estar com seus princípios já arraigados em Cristo. Não buscar a carreira para depois ser cristão, não. Você primeiro tem que ser cristão. Primeiro seus valores têm que ser convertidos. E aí sim você pode bater no peito e dizer, eu estou começando a carreira. É verdade. É verdade. Muitas das vezes nós não entendemos isso. E o que acontece? A gente acha já que somos muitas coisas. E a gente acha que já está correndo. Quando na verdade nem saímos do lugar. Meus amados, alguns pontos para adentrarmos a finalização dessa mensagem. Como atleta, nós precisamos ter, primeiro, um espírito de insatisfação. Versículo 12 e 13, ele vai dizer, olha, não julgo tê-lo alcançado. Não julgo tê-lo alcançado, espírito de insatisfação. Com o que, Góis? Aleluia. Quando você tem um alvo, e você sabe que está na carreira, que você é cristão, você sabe que ainda está correndo, você tem que ter esse mesmo comportamento de Paulo, ser insatisfeito, buscar cada vez mais a palavra de Deus, buscar cada vez mais orar, buscar cada vez mais jejum. Às vezes a gente não entende. Eu conheço pessoas e muitas vezes se fiz desse expediente. Vou ministrar, aí eu vou me consagrar. Aí eu vou buscar a palavra, eu vou jejuar, porque eu vou pregar. Paulo disse, não, você tem que ser já cristão. Você tem que estar orando, pregando e jejuando, para poder pregar. Aleluia. É diferente. Às vezes nem vai, né? Eu estou falando daqueles que estão insatisfeitos. Glória a Deus. Sempre temos que pensar em algo que está na frente. Ainda é possível progredir ainda mais. Buscar mais de Deus. Se alinhar mais com Ele. Cristo é o modelo perfeito. E nós temos que buscar Ele como nosso exemplo.
Como atleta, precisamos também de dedicação. Versículo 13, parte B diz: mas uma coisa faço. Dedicação. O que é que ele fazia? Aleluia. Ele vai deixando as coisas para trás e avançando. Aleluia. Para as coisas que estão adiante de mim. Paulatinamente ele vai crescendo, buscando mais, correndo essa carreira. Glória a Deus. Aleluia. Tem que ter foco. Fico imaginando se Neemias não tivesse foco. Como seria quando chegasse os Sanbalates e os Tobias? Paulo vai dizer: tenha foco. Tenha foco. Isso serviu para mim, pastor, por um tempo. Às vezes alguém diz para mim: rapaz, não seja igual um pato, porque o pato, ele faz 3 coisas. Já falei isso, pastor, uma vez. Ele voa, ele nada e ele anda. Faz tudo, as 3 coisas mal feitas. É um péssimo andarilho, não nada muito bem e voa péssimo. Mas ele tenta fazer os 3. Tenha foco. Uma coisa faço. Tenha foco. Busque as coisas de Deus em primeira. E as demais coisas vos serão acrescentadas. É Paulo que está nos ensinando. Terceira coisa que um atleta precisa ter: direção. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Amados, não podemos olhar para trás. Imagina se Paulo olhasse para trás e visse quantas mortes ele fez, quantos cristãos morreram. Ele ia perder o foco da frente. Ele ia perder o alvo. Satanás, ele muitas das vezes, ele não faz nem você olhar para trás, só faz você desviar um pouco. Pedro não olhou para trás para o companheiro, ele só virou um pouquinho olhando a tempestade. Ele afundou. Foco, dedicação, olhando para frente. Se você olhar para frente, você não perde o foco. Foque a sua atenção, direcione a sua vida. Aonde você quer chegar? Direcione a sua vida, é Paulo que está dizendo. Quarto, determinação. Versículo 14, prossigo para o alvo. Aleluia. Meus amados, até o 3º capítulo da carta de Filipenses, assim está escrito. Capítulo 4 e último capítulo dessa magnífica carta. Tem um dos versículos mais lindos que, se eu fosse nomear a mensagem de hoje, eu usaria esse 4º versículo do capítulo 4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Passou dificuldade, passou fome, apanhou, mas lá na frente teve uma carta de gratidão para eles. Uma carta de amor. Esse espírito de gratidão tem que estar conosco todos os dias, para com o nosso Deus, para com as pessoas que estão ao nosso redor. O mundo não pode ofuscar. Deixa eu dizer algo para vocês. Arão foi conhecido pela vara que floresceu. Moisés era conhecido pelo seu cajado. Eliseu foi conhecido pela capa, porção dobrada. E várias outras referências. Olha a referência de Paulo, pastor. Ele diz, aleluia: as minhas algemas são as minhas marcas. E espírito de gratidão na adversidade. Vavá, adversidade. Estava hoje com ele, passando uma adversidade. Paulo está dizendo para você, aleluia: passa com firmeza. As minhas algemas são as minhas marcas. Eu me alegro nas minhas algemas. Lá na frente ele vai dizer em Timóteo: eu sou um prisioneiro de Cristo, em 2 Timóteo. Orgulho dizer, eu sou prisioneiro, mas sou prisioneiro de Cristo. Aleluia. Meus amados, a palavra de hoje, esta noite, é gratidão. Gratidão em todos os momentos. Gratidão no vale, gratidão no monte. Paulo vai dizer nessa mesma carta: sei
ter em abundância, sei ter em fartura. Em todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Agradeço o meu pastor mais uma vez. E agradeço os amados por estarem conosco esta noite.